aqui. Hoje a gente vai começar a falar de reações orgânicas. Nós finalizamos isomeria óptica na última aula de Química 2, não foi? Falamos da isomeria óptica de estrógeno, levógeno, composto meso, mistura racêmica, falamos disso, não foi? Sim. Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida desse assunto? A parte de conteúdo? Eu já botei lá, Não. eu não botei lá no portal ainda não, né? Vou botar as isomerias lá. Vou botar lá. Até hoje ainda eu faço isso. Vamos lá. Já estou espelhando tela para vocês. Vamos falar aqui. Não é esse. Sai daí, PDF. Cliquei errado. Beleza. Beleza. Todo mundo consegue ver bem, né? Reações orgânicas. Vamos começar a falar de reações de adição, tá? Bom, primeira coisa, toda reação de adição, ela vai precisar que tenha ligações pi, tá? Vai ter uma situação que não, eu vou falar ainda. Mas, no geral, a gente quebra a ligação π, que é a ligação mais fraca, e nessa posição, exatamente nessa posição, você adiciona alguma coisa, tá? Então, ó, eu tenho a seguinte situação, olha aí. A primeira reação que eu coloquei aqui foi a de hidrogenação. Olha como é que está acontecendo aqui. A hidrogenação é a adição de hidrogênio. Então, ó, eu vou quebrar a ligação π, a ligação sigma não, tá? Ela continua, eu quebro a ligação π, vai um hidrogênio para um lado e o outro hidrogênio para o outro. Olha um detalhezinho aqui, ó. Ligação sigma é a ligação mais forte, tá? Vai ser uma ligação simples. Ó, a ligação π, no caso, vai ser dupla ou tripla, tá? Que aí vai ser a ligação mais fraca. É ela que é quebrada. E é em cima disso que a gente adiciona alguma coisa, tá? É sempre onde está a ligação π. Beleza. Então, olha só. Normalmente vai acontecer em alcenos e alcinos, tá? Mas pode ser cicleno, pode ser ciclino, mais difícil aparecer. Pode ser um dieno. A gente vai ver algumas situações com dienos, tá? Duas duplas. Mas olha só, normalmente, alceno tem uma dupla. Olha a fórmula geral aqui. CnH2n. Eu vou adicionar hidrogênio a essa fórmula. E o alceno tem a ligação π quebrada, vira um alcano, cuja fórmula é CnH2n mais 2. Viu como é que a fórmula ela se encaixa perfeito aqui? Estou adicionando dois hidrogênios. Então, CnH2n, o número de hidrogênios é o dobro mais 2 do número de carbonos. Já um alcino, o que acontece? Se eu adiciono aqui a proporção de 1 para 1, fica esperto que a UERJ já fez isso, tá? Proporção de 1 para 1, eu só consigo quebrar uma ligação π. Só que o alcino tem duas. O alcino ele acaba virando um alceno, tá? Então, ó, tem tripla, quebra uma delas, fica só a dupla. Então, o que era CnH2n, aqui não saiu subscrito, H2n menos 2 vai ser CnH2n, tá? Então, o alcino, quando ele sofre a hidrogenação na proporção de 1 mol para 1 mol, vira alceno. Agora, esse 1 mol de hidrogênio, ele pode dizer para você que é 22,4, que é o volume molar, é o volume de 1 mol. Ele pode dizer lá que 22,4 litros de hidrogênio reagiu com 1 mol de alcino. Você tem que ficar ligado nessa situação, tá? Para você conseguir enxergar a proporção. Mas aí, quando a gente fala de cálculo estequiométrico, a gente volta a falar desse tipo de situação, tá? Mas, ó, 1 mol de alcino, 1 mol de hidrogênio vai virar um alceno. Caiu alguma coisa aqui no quarto que eu não faço ideia. Mas tudo bem, vamos lá. Vai virar um
alceno, tá? Bom, alcino. Se eu tiver... Aí, ó, fica de olho nisso aqui. Tá vendo que eu tenho 2 mol? Pode aparecer assim, ó, 1 para 2. Cada hidrogênio molecular, cada H2, quebra uma ligação π. Como eu tenho 2 ligações π na molécula e 2 de hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio, né, ou 1 mol, né, do alcino tendo 2 mol de ligação e 2 mol de hidrogênio molecular, eu acabo quebrando todas as insaturações, transformando o alcino em um alcano. Mas olha só, nesse caso, o número de hidrogênios é exatamente igual ao que eu tenho de insaturação, tá? Cada H2 quebra uma insaturação. Como eu tenho 2 H2, é que eu tenho 2 insaturações, 2 ligações do tipo π, então eu consigo quebrar todas elas, tirando as insaturações, transformando uma cadeia insaturada em uma cadeia saturada, tá? Agora, outro detalhe, pode não estar escrito 2H2, mas pode estar escrito hidrogênio em excesso, como eu já vi também em específica da UERJ, tá? Pode estar escrito lá hidrogênio em excesso, ou seja, se aparecer uma hidrogenação que eu tenho hidrogênio em excesso, todas as insaturações, não interessa se eu tenho um alcino, um dieno, um alceno, ou se eu posso ter aí 3, 4, 5 ligações duplas, 3, 4, 5 ligações triplas, eu tenho hidrogênio em excesso. Sempre que eu tiver muito hidrogênio, todas as insaturações serão quebradas. Eu vou fazer com que a minha cadeia insaturada se transforme em uma cadeia saturada. Alguma dúvida nessa primeira partezinha que eu expliquei aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo, galera? Posso ir para o próximo? Tudo bem. Beleza, beleza. Vamos para o próximo. Olha o que está acontecendo. Isso só acontece, galera, em presença de um catalisador, tá? Em temperatura alta. O que, que acontece? Olha aqui. Você tem que imaginar o seguinte, isso aqui é cinético, isso aqui precisa ter movimento. Então, o hidrogênio ele vai colidir aqui, ele vai quebrar a ligação π, e ele vai se adicionar nos carbonos que tinham a ligação dupla. Então, olha só, esse cara que era o eteno, ele reagiu com o hidrogênio, que é o H2, olha lá, cada hidrogênio ocupou uma posição, quebrando a ligação inicial dele. E o que era o eteno virou o quê? Virou o etano, tá? Virou o etano. Olha aqui, nesse caso é o propeno, fica de olho. Repara que aqui tem uma ligação, ó, carbono-carbono também, mas não me interessa a ligação simples. Me interessa apenas a ligação π. Eu vou quebrar a ligação π, tá? Um hidrogênio para um lado, um hidrogênio para o outro. O que era o propeno virou o propano. Agora, olha só, uma dúvida nessa moléculazinha aqui. Ela tem isomeria geométrica ou não? O que vocês acham? A molécula do propeno, ela tem isomeria geométrica, sim ou não? Isomeria cis-trans. Não. Por que não? Dois ligantes iguais? Exatamente. Olha lá, no carbono de hibridação sp2, eu tenho aqui, ó, R3 diferente de R4, beleza, mas olha que nesse cara não tem. Eu tenho 2 radicais iguais. Então, ó, se eu tenho radicais iguais, essa molécula não possui isomeria cis-trans. Tá legal? Não possui isomeria geométrica. Agora, olha o desenho, só para a gente fazer uma revisão rápida aqui. Qual é a geometria molecular desse carbono aqui? Que geometria é essa? Junta os pontos. O que está formando aqui esse desenho? Não é um triângulo? Geometria triangular ou trigonal plana, beleza? Carbono de hibridação sp2, ele tem uma dupla e duas simples, o que dá a geometria trigonal plana. Foi? Beleza. Adicionamos, aí, ó, aqui ele já não se preocupou mais com geometria, mas é uma geometria do tipo tetraédrica. Eu tenho aqui carbonos fazendo 4 ligações simples. Carbono de hibridação sp3, onde os 4 ângulos
serão de 109 graus e 28 minutos. Só lembrando, revisão. Beleza. Agora, olha o que aconteceu aqui. Etino foi hidrogenado. Olha aqui, a ligação tripla virou uma ligação dupla, virou o eteno. Cada hidrogênio molecular só consegue quebrar uma em saturação. Então, foi um para um lado, outro para o outro. Beleza. Agora, olha lá. Quando eu tenho hidrogênio em excesso ou hidrogênio equivalente ao número de ligações π, as ligações π serão todas quebradas, onde o alcino vira um alcano. Beleza? Então, olha lá. Quebrou aqui a ligação e eu passei a ter um hidrocarboneto de cadeia saturada. Alguém com dúvida, galera, nessa partezinha aqui? Hidrogenação tem que ser fácil para vocês. Tem que ser, tá? Vamos lá. Se eu pegar aqui... Alcide, Oi, fala para mim. hidrogenação é a mesma coisa que adição? É, na verdade, eu vou mostrar todas as reações que eu vou mostrar hoje são todas de adição, tá? Nessa primeira é a hidrogenação, que é a adição de hidrogênio. Tudo bem? Toda vez que eu tiver uma ligação π e essa ligação π foi quebrada, para eu colocar alguma coisa na molécula, é uma adição. Tudo bem? Tá bom. Beleza. Quem falou comigo? Sara? Isso. Beleza, Sara. Olha aqui. Galera, uma moléculazinha qualquer. Quantos mol de hidrogênio eu preciso aqui? Eu vou precisar de 3 mol de hidrogênio, tá? Porque, ó, cada insaturação vai precisar de 2 hidrogênios. Olha o que vai acontecer aqui, ó. O outro hidrogêniozinho. Beleza? Quebrei em saturação. Mesma coisa aqui, ó. Aqui antes eu tinha, ó, era uma dupla. Essa ligação π, ela foi quebrada para eu adicionar hidrogênio nessas posições. Mesma coisa ocorre aqui, mesma coisa ocorre aqui. Tudo bem? Essa aqui, essa partezinha aqui, é cis ou é trans? Essa que meu mouse está apontando aqui. É cis ou é trans? Trans. Trans, não é isso? Os maiores grupos estão em lados opostos. Lógico que eu não estou respeitando aqui, né, o ângulo certinho, né? Mas é trans. E essa aqui vai ser o quê? Cis. Cis. Não é isso? Olha lá. A outrazinha aqui é com hidrogênio. Tem hidrogênio para cá. Então, olha lá. Hidrogênio. Os maiores grupos estão do mesmo lado. Os maiores grupos estão do mesmo lado, então eu tenho aqui o isômero cis. Tá? Quando eu adicionar hidrogênio aqui, a ligação dupla vira uma ligação simples. Beleza? Tudo bem, galera, até aqui? Foi, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo até agora? Tranquilo. Beleza. Olha aí, pessoal, o que está acontecendo? Eu tenho ali, fica de olho nisso, tá? Olha aqui. Eu tenho aqui o eteno sendo hidrogenado, virando etano. Beleza, o alceno é a coisa mais fácil do mundo. Não erra isso em questão nenhuma, tá? Beleza. A hidrogenação parcial. Foi o que aconteceu. O alcino virou um alceno. Legal, que eu só tinha um hidrogênio molecular. Então, só dá para quebrar uma ligação π. Sobra a dupla. Por isso, ligação dupla. Já a hidrogenação total, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui o alcino, 2 mol de hidrogênio ou hidrogênio em excesso, beleza? Aí eu vou saturar a cadeia. O alcino virou um alcano. Lembrando que eu estou trabalhando só com hidrocarbonetos aqui.
Beleza? Ô, Alcides, Oi, fala para mim. rapidinho, eu lembro que tinha 4 catalisadores que mais apareciam. E tinha uma prova da UERJ que pedia para montar a reação de adição. E aí, se fosse hidrogenação catalítica, teria que colocar o catalisador em cima da seta, não é? Ou não precisa? Assim, particularmente, eu acho que não, cara. Eu acho que não é necessário você gravar isso, decorar essa parte, tá? Assim, eu nunca soube de ninguém que perdeu ponto por conta disso. Eu realmente nunca vi essa. Mas, né? Se você lembra, bota. Não vão te dar errado por isso. Então, você não pode botar o catalisador errado. Na dúvida, não bota nada. Melhor, né? Agora, eu particularmente não vejo problema em não botar. Não vejo problema em não botar. Ah, então não é necessário, né? Eu só queria saber. Eu nunca soube de ninguém que perdeu ponto nisso, tá? Nunca soube de história nenhuma. E assim, quando eu monto a reação no quadro, eu nem boto. Eu vou direto, tá? Mas aqui, ó, aparece o níquel direto, já fica mais ou menos fixado, né? Acaba sendo mais vantajoso nesse sentido, né? Para alguns detalhezinhos. Mas cara, já botei muita gente para dentro e nunca foi assim. O fator determinante, não que eu tenha sabido de uma história assim, tá bom? Mas eu vou até me informar, vou até procurar ver, mas acho que não, acho que ninguém desconta ponto, não. A UERJ está mais preocupada em saber se você sabe o conteúdo, não a parte de decorar, né? Se você sabe resolver um problema, hoje o vestibular ele é mais dinâmico quanto a isso na parte de ciências, né? Ele vai te dar um problema e resolve isso aí. Então, assim, tem que saber resolver o problema, né? Agora, alguns detalhes, acho que não, acho que não, tá bom? Tá bom. Assim, se fosse alguma coisa realmente importante, eu saberia, mas eu vou procurar ver, vou me informar disso. Bom, vamos lá. Dienos isolados, cara, olha só, tem uma situação aqui que ela é um pouquinho diferente, que é o últimozinho. Mas, olha lá, os dienos, eles têm duas duplas. Olha aqui, dupla e dupla, tá? A gente vai saturar a cadeia, beleza. Para quebrar a ligação pi, eu preciso de dois hidrogênios. Dois aqui. Aconteceu isso, legal. Dienos acumulados, ou seja, quando a ligação dupla está um do lado do outro, isso não é muito comum, não. Tá? O mais comum é você ter eles alternados, tá? Igual anel benzênico. Olha lá, mesma coisa. Eu tenho dois de hidrogênio. Quebrei também. Opa, onde tinha ligação dupla, ficou a ligação simples, eu saturei a cadeia, tá? Bom, agora, se eu tiver dienos conjugados, se liga aqui, que esse aqui é o jeito mais estável, tá? Sofre ressonância. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês, que é um detalhe, tá? Olha aqui. O que é algo conjugado, ligações duplas conjugadas ou alternadas? É dupla, simples, dupla, o que acontece com o anel benzênico, tá? Então, olha o que vai acontecer. Se eu tiver aqui o número de hidrogênios o suficiente, o que vai acontecer? Eu quebro todas as ligações, igual a gente viu anteriormente. Legal. Eu vou saturar a cadeia. Mas se eu tiver, isso aqui é um detalhe, tá, desse conteúdo. Se eu tiver dienos conjugados, tá, e eu tiver 1 mol de hidrogênio, qual dos dois eu escolho? Então, galera, sabe o que vai acontecer? Vai ocorrer um salto de elétron para esse meio aqui. Então, você acaba hidrogenando os carbonos da extremidade, tá? Sabe por que isso vai acontecer? Principalmente nessa moléculazinha aqui, que é o butano. Por quê? Toda vez que eu tiver que hidrogenar alguma coisa, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Ele sempre busca isso, tá? Que é uma regrinha de Markovnikov que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, é uma situação que não é comum, mas ela ocorre. Sempre que eu tiver duplas alternadas, tá? E eu tiver que adicionar alguma coisa, a ligação dupla, ela dá um salto para cá. Beleza? Então, um elétronzinho vem para cá e o outro elétronzinho vem para cá. Como eu não tenho hidrogênio suficiente
para fechar o octeto, então eu acabo formando entre as duplas que existiam antes uma nova ligação dupla. Conseguiram acompanhar isso? Isso é devido a uma coisa chamada ressonância. É o salto de elétrons que ocorre entre os átomos ali. Isso acontece com o benzeno direto. O benzeno fica aqueles pares de elétrons circulando o tempo inteiro. Tá? Acompanharam isso? É uma situação especial, tá? Não comum em provas, mas é bom a gente botar aí que vai que, né? Tudo bem, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sei dizer que ficava só com. Ah, não, tá. Tipo, só move a pi. Uma quebra e a outra continua, né? Não, na verdade, você vai quebrar as duas. Você passa a ter elétrons livres em todas as posições. Só que o hidrogênio vai buscar o carbono mais hidrogenado. Aí eu passo a ter elétron livre nesse carbono e nesse carbono, que acaba fechando uma ligação dupla. Conseguiu enxergar? Entendi. Beleza? Mas, como eu disse, isso aqui é uma situação especial. Não é muito comum, não. Normalmente, aparece isso aqui. Tá? Você vai hidrogenar tudo. É o que normalmente cai no vestibular. Tá? Tudo bem? Tá bom. Adição e aromático. Galera, olha só. Isso aqui é um caso extremamente especial. O problema tem que dizer que vai fazer isso. Porque, normalmente, as reações em aromáticos é uma reação de substituição. Para você ter ideia, essas ligações duplas que elas ficam circulando aqui, elas são tão estáveis, mas tão estáveis, que é mais fácil quebrar uma ligação carbono-hidrogênio do que você conseguir quebrar uma ligação dupla. Tá? Isso aqui é muito forçado para acontecer. O problema tem que dizer que vai fazer isso em uma situação especial. Ele bota lá as situações e você consegue hidrogenar, quebrar as ligações aqui. Tá? Bom, em aromáticos, quase todas as reações elas são de substituição. Apareceu aromático na sua frente, não falou nada de diferente, substituição, não é adição. Isso só vai acontecer se o problema disser que vai fazer isso. Aí você vai transformar o anel benzênico, que são 3 duplas alternadas, em um ciclo alcano. Beleza? Ele tem que indicar isso. É o que está acontecendo em todas as outras situações. Mas no anel benzênico, devido à ressonância, é uma estabilidade que existe muito grande aqui dentro, tá? É mais fácil tirar hidrogênio do que quebrar a ligação π. Tá? Beleza, galera? Aqui. E esse aqui é um caso diferente. Quando eu tenho cadeias cíclicas com poucos carbonos, imagina agora aqui, tá? Agora eu preciso que vocês imaginem. Cadeias cíclicas com poucos carbonos, eu tenho uma repulsão muito grande. Isso aqui é fácil de quebrar, tá? Então, olha o que acontece. Sempre que eu tiver 3 ou até 4 carbonos, eu consigo quebrar a ligação π, porque existe aqui uma tensão muito grande na cadeia. Porque, por exemplo, no benzeno, cara, está todo mundo muito bem separado. Então, existe uma organização muito tranquila entre os átomos, coisa que não acontece aqui embaixo. Cadê meu mouse? Aqui. Ele está muito tensionado, isso aqui, ó. Essa ligação aqui, ó, para conseguir jogar para cá, tem que fazer muita força. Então, cara, é muito fácil quebrar isso aqui. Então, ó, sempre que eu tiver compostos cíclicos, cicloalcanos, tá? Com poucos carbonos, principalmente esse aqui, ó, 3, pode acontecer com 4 também, é menos comum, mas principalmente esse aqui, que é o ciclopropano, eu consigo quebrar a molécula e fazer com que ela deixe de ser um ciclano e passe a ser um alcano de cadeia aberta. Beleza? Mas também não é comum.
mas a gente tem que falar sobre. Tudo bem aqui, galera? Acompanharam esse raciocínio todo aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Assim, se eu adicionasse mais um mol no aromático ali, abria a cadeia também? Provavelmente não. Provavelmente não, porque primeiro, para você conseguir quebrar isso, você precisa de muita força. Aqui não. Aqui é mais tranquilo porque existe uma tensão grande, conforme eu já falei. Aqui essa tensão ela não existe. Está todo mundo muito bem organizado. Formato bem tranquilo para você conseguir. Tanto que o anel benzênico ele é muito estável por dois motivos. Primeiro, por conta da organização dos átomos. E segundo, por conta da ressonância. Tá? Aqui eu consigo manter um ângulo bom entre eles. Tá? Uma distância legal. Aqui eu tenho uma cadeia muito pequena, muito elétron aqui. Eu tenho, então, uma tensão grande no ciclo, tá? Eu tenho uma tensão grande no ciclo, o que facilita essa quebra. Aqui, não. Aqui ele teria que dizer que vai quebrar, ele vai dar o jeito de quebrar a cadeia, ele também teria que dizer isso, tá? Teria que ser alguma coisa, assim, específica. Normalmente, eles fazem isso em questões que não é muito comum no Rio de Janeiro, né? Em cadeias cíclicas com poucos carbonos, 3 ou até 4, máximo 4. 5 já está bem separadinho, a cadeia já é grandinha, entendeu? Então a tensão é menor. Olha o ângulo que tem aqui, cara. É um ângulo aqui de 120 graus, né? 120, 120, 120. Ah, não, aqui são esses ângulos internos aqui, deixa eu lembrar, é 120 mesmo, né? Que vai me dar aqui. Não, são 30 graus. 30. Não, não lembro. Ih, caramba, deu branco. Esse ângulo interno aqui é de quanto? 60. 60? 60. 100, mas quando você abre aqui, você tem 180. 120. Ah, tudo bem, lembra? Beleza. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo relativamente pequeno para essa proximidade aqui. Quando você começa a aumentar essa distância, esse distanciamento entre os átomos, a repulsão entre os elétrons diminui. Então, é muito mais fácil quebrar quando você tem uma aproximação grande entre os carbonos, muito elétron, muita nuvem eletrônica. Aí você consegue quebrar isso aqui. Conseguiu enxergar? Esse ângulo aqui é de 60, gente, eu não lembrava mais disso. 60 graus? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Divide por 3 dá 60. Tem que dar 180. É isso mesmo, 60. Beleza, é isso mesmo. Gente, já não lembrava mais. Tudo bem, galera, até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Foi, né? Vamos lá. Reações de adição. Agora eu vou trabalhar com halogenação. Antes, eu estava trabalhando direto com hidrogenação. Beleza? Só estava adicionando hidrogênio. Tranquilo. Com um halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, normalmente aparece esse cara aqui, o cloro, ele vai aparecer na forma biatômica, igualzinho ao hidrogênio, que era H2. Galera, o raciocínio é exatamente igual. Exatamente igual. Tá? Aonde tem a ligação pi, você vai adicionar um cloro de um lado e outro cloro do outro. O comportamento é rigorosamente igual para resolver questão lá do hidrogênio, tá? Que a gente viu antes. Um cloro para um lado, o outro cloro para o outro, quebrando a ligação π. Aí você, nesse caso, vai formar não mais um alcano, mas sim um aleto orgânico, onde nesse caso você passou a ter aqui o dicloroetano. Dicloroetano, um aleto orgânico. Igualzinho que aconteceu, só que antes eu estava adicionando hidrogênio. Alguém não enxergou o que aconteceu aqui? Tudo bem, galera, até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta ainda dos hidrogênios lá atrás? Ou tá tranquilo, tá suave? Tranquilo. Vamos lá.
Bom, olha como é que funciona isso. Eu vou ter o seguinte, eu preciso que vocês imaginem que toda reação ela é cinética. Isso aqui é muito mais complexo do que isso que está sendo mostrado aqui, tá? Mas isso aqui é um resumo do que acontece. Bom, imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui um cloro que ele vai se aproximar dessa nuvem eletrônica aqui, tá? Bom, como aqui eu tenho uma ligação do tipo apolar, quando esses caras estão em movimento, por isso que gás é muito mais reativo, porque o movimento é muito maior. Tá? Sólido, todo mundo muito estático, não ocorre reação. Então, ó, quando eu pegar dois gases e esses caras estão dentro de um mesmo recipiente, em algum momento eles se aproximam. Quando esse cloro se aproxima desses elétrons aqui, por ele ser muito eletronegativo, ele vai se agarrar nele. E olha o que vai acontecer. Ele vai se agarrar aqui, produzindo, puxando uma ligação para ele, uma ligação mais fraca, e deixando esse cara aqui, ó, na forma de cloreto. O elétronzinho vai para o cloro. Afinal de contas, esse aqui se aproximou dessa nuvem eletrônica, se agarrou. Legal. Só que quando essa ligação vem para cá, para o cloro, eu acabo formando uma coisa chamada, olha aqui, ó, carbocátion. É um carbono que perdeu um elétron positivo. Aí, olha lá, o cloreto, que já ficou negativo, se agarra aqui. Fechando aqui, ó, dois cloros, um de um lado e o outro do outro. Beleza? Ah, mas Alcides, isso aqui é a proporção, ó, de 1 mol para 1 mol de alcino. Beleza. Só que alcino tem duas insaturações. Se continuar ainda, se eu colocar mais cloro, se eu tiver cloro em excesso, tudo vai ser quebrado. Então, olha lá. Mesma coisa. Um átomo de cloro, que dessa molécula se aproxima da nuvem eletrônica, da partezinha onde tem a ligação dupla, né, onde tem carga negativa, ele vai se ligar, fazendo com que o outro átomo de carbono se transforme num carbocátion. O cloreto, o cloro que ficou negativo, vai se agarrar na partezinha que ficou positiva. Aí, ó, nesse caso, eu acabei formando, ó, 1,1,2,2 tetracloropropano. Ou seja, para eu conseguir quebrar todas essas insaturações, eu precisei de 2 mol para cada mol de insaturação, de ligação π, eu precisei de 1 mol de halogênio, tá? Substituindo aqui essas posições, tá? Onde o cloro vem para cá e o outro cloro vem para cá. Eu estou adicionando aqui. Mesma coisa embaixo, quebrei, transformei numa cadeia saturada. Agora, essa molécula aqui, ela é de cadeia homogênea ou heterogênea? A molécula final. Homogêneo. Homogênea. Por quê? Ela não tem átomo diferente aqui, mas ó, para ser um heteroátomo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que separar carbonos. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Vamos andar. Aqui agora, eu já vou trabalhar com vocês hidrácidos halogenados, tá? Repara que antes eu estava falando de substâncias simples, era hidrogênio, halogênios, tá? Isso que eu fiz aqui poderia ser para qualquer um deles. Só que olha só, eram substâncias simples. Agora aqui eu já vou começar a trabalhar com hidrácidos halogenados, já uma substância composta. Aí, galera, olha só, primeira coisa, se eu tiver um alceno simétrico, ou seja, o que eu tenho na direita é igual ao que eu tenho na esquerda, o que acontece? Bom, cloro para um lado, hidrogênio para o outro, e vida que segue. Tranquilo, tranquilo. A questão é quando eu não tiver simetria, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou analisar o seguinte: qual deles vai ter maior número de hidrogênios, tá?
Por quê? Você tem que se ligar nisso. Tá? Eu já vou adiantar uma outra coisa para vocês, mas olha só. Se eu tiver um carbono mais hidrogenado, o hidrogênio vai para esse carbono. Tá? Ou seja, é a regra de Marconi-Covey. O hidrogênio sempre vai para o carbono mais hidrogenado. E o que sobrar, nesse caso o halogênio, tem outros casos, tá? Mas nesse caso o halogênio, olha aqui, ó, o que sobrar vai para o carbono vizinho, tá? Então, ó, hidrogênio busca o carbono mais hidrogenado. Já o halogênio vai para o carbono vizinho. Galera, olha só, deixa eu ensinar um macete para vocês de reações para vocês não esquecerem mais. A regra ela é o seguinte, ela vai ser o seguinte, hidrogênio sempre vai para o mais hidrogenado, tá? Mas quando você retira, aí eu tenho uma reação de eliminação, tá? Então, peraí, na adição, eu adiciono no mais hidrogenado. Na eliminação, eu retiro do menos hidrogenado. Eu costumo dizer que isso é igual à política no Brasil, né? Quem tem mais ganha, quem tem menos perde. Sempre assim, tá? Então, ó, vou adicionar hidrogênio, vai para o mais hidrogenado. Vou retirar hidrogênio. Ah, deu empate, igual já aconteceu em questão da específica da UERJ. Vou retirar hidrogênio, tem que retirar do menos hidrogenado. É sempre isso. Por exemplo, vamos lá. Aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar aqui uma hidroxila, tá? Eu vou retirar água daqui, eu vou desidratar. Dá uma olhada. Se você olhar, esse carbono que eu vou desidratar, eu vou tirar a água, lembrando que a água é H2O, HOH. Beleza. Esse cara aqui, ele tem 3 carbonos. Esse cara aqui, ele tem 2 carbonos. Então, vamos lá. Se eu retirar a água, a hidroxila sai daqui. E eu vou voltar para um alceno. É uma eliminação, que é o contrário de uma adição. Então, olha lá. O que vai acontecer aqui? Para eu conseguir tirar água, eu tenho que tirar hidrogênio ou daqui Conforme eu disse. Se eu adiciono no mais hidrogenado. Se eu retiro do menos hidrogenado. Então, essa molécula, ela seria como? Se eu retirasse a água daqui, ela seria exatamente isso, com 4 carboninhos. Aqui, ligação simples, mas aqui seria uma ligação dupla. E aqui eu tinha 2 hidrogênios, eu passo a ter um só, beleza? Mais a molécula de água, que é HOH. Beleza? Então, ó, quando eu adiciono no mais hidrogenado. Quando eu retiro do menos hidrogenado, e isso já foi questão específica. Tá? Tudo bem, galera? É sempre isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso voltar lá para a matéria? Depois a gente vai falar de eliminação, mas é só para fazer o link, tá? Para você lembrar. Vamos lá. Então, ó, hidrogênio vai para o mais hidrogenado e o que sobrar vai para o menos hidrogenado. Regra de Marconi-Covey. Beleza. Só que existe uma situação. Se eu tiver, só nesse caso, ácido bromídrico, com alceno em presença de peróxido, é o único caso em que isso não vai acontecer, que é a regra de Karash ou anti-Marconi-Covey. Beleza? Então, ó, sempre hidrogênio para o mais hidrogenado.
desde que eu não tenha alceno reagindo com ácido bromídrico, só o ácido bromídrico, em presença de peróxido. Beleza? Aí tem o porquê no mecanismo de reação, que aí já é um pouco mais complicado. Bom, o que a gente tem que saber? Hidrogênio para o mais hidrogenado, se não for peróxido, em presença de peróxido, ácido bromídrico em alceno. Aí eu tenho, olha lá, o hidrogênio indo para o carbono menos hidrogenado. Tá? Única situação diferente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Vamos lá. Galera, e se for alcino? Mesma coisa. Olha lá, hidrogênio vai para o mais hidrogenado. Gente, olha só, deixa eu desligar a câmera aqui, porque minha esposa está falando com Elis lá no quarto. Aí tá saindo som aqui, peraí. Engraçado, cara. Vai tudo aqui. Vamos lá. Mesma coisa, hidrogênio, olha aqui, é o polo positivo. O bromo é o polo negativo. Então, o que acontece? O hidrogênio positivo, olha aqui, ó. Ele vai atacar a parte negativa, cara. Tem um monte de elétron aqui. Ele vai se agarrar aqui. E o brometo vai para o carbono menos hidrogenado. Sempre desse jeito. Tá? Olha lá. Aí formou não mais um alceno, né? Porque eu tenho uma ligação dupla, mas não é mais hidrocarboneto. Tá? 2 bromo propeno. Tá? A ligação dupla está aqui. Tem que estar no 1. Bom, aí o que acontece? Se continuar reagindo, olha lá, mesma coisa. Hidrogênio para o mais hidrogenado. Beleza? E o bromo, o brometo, ele acaba atacando essa partezinha da molécula aqui, que tem o outro bromo já. Beleza? É sempre isso, galera. Olha lá, é hidrogênio para o carbono mais hidrogenado. Sempre que tiver adição, você não tem nem que pensar. Se não for aquela situação que eu falei, que é alceno reagindo com ácido bromídrico em presença de peróxido, Alcides, quais são os peróxidos? Aí foi Milena que falou comigo antes. Isso eu tenho que lembrar. Quais são os peróxidos? O que pode estar em cima da setinha que ele pode indicar para mim? Bom, aí, Milena, isso aqui você tem que ficar de olho. Isso aqui sim você tem que ficar de olho. Olha lá. Escreve, é só escrever. Não quer escrever. Aqui, galera. Quais são os peróxidos que vão me interessar? H2O2, peróxido de hidrogênio, tá? Isso aqui é bem importante. Água oxigenada. Ou pode aparecer para vocês Na2O2, peróxido de sódio. Ou no lugar do sódio entrar o potássio, que é o K2O2, tá? Pode ser qualquer um desses dois aqui, tá? Agora, o que é um peróxido? Quem lembra o que é um peróxido? Fala para mim. É que muda o NOx do hidrogênio, né? Na verdade, muda o NOx do oxigênio. No óxido... eu falei errado, eu pensei numa coisa e falei outra. Não, tranquilo. Você olhou o hidrogênio aqui e falou, tranquilo. O que acontece? Nos óxidos, que é o assunto de terça-feira, eu tenho o quê? Eu tenho oxigênio com NOx menos 2. E normalmente o NOx do oxigênio é menos 2. Só que existem algumas substâncias que são um pouquinho diferentes, né? São especiais elas, onde eu tenho lá o oxigênio com NOx menos 1, tá? Que aí é o peróxido, que é esse caso. Se você olhar, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 1, tá? E o sódio também mais 1, e aqui então vai ser menos 1 para zerar. E o superóxido
é quando eu tenho lá o oxigênio com NOx menos meio, tá? Então, assim, quais são os peróxidos? Pode estar escrito lá em cima, igual você tinha falado comigo do catalisador, Milena. Pode estar escrito lá em cima, peróxido, aí é muito fácil de lembrar. Mas se aparecer H2O2, que é água oxigenada, ou Na2O2, peróxido de sódio, ou K2O2, peróxido de potássio, aí tem que ficar de olho, que é a regra de Karash, tá? São só esses caras aqui que realmente eu tenho que me preocupar. Mas o que mais aparece é ou escrito peróxido, na reação, no enunciado, pode estar escrito, ou o cara pode colocar lá água oxigenada, H2O2 ou peróxido de hidrogênio. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Fora isso, galera, é sempre o quê? Hidrogênio para o carbono mais hidrogenado. Sempre isso. Não muda nada. Tranquilo, pessoal? Bom, agora começa a ficar mais legal, tá? Agora a gente vai adicionar água. Bom, adição de água em alceno. Galera, o que acontece? Essa adição de água em alceno, ela sempre vai produzir um álcool. Fica de olho, tá? Adição de água em alceno. Eu preciso que vocês lembrem que água é sempre o quê? HOH. É sempre isso. Então, olha lá. Adição de água em alceno chama-se hidratação. Bom, adição de água em qualquer coisa se chama hidratação, né? Vamos deixar isso claro. A hidratação de um alceno catalisada por ácido é regioseletiva. Beleza. Não é importante, só para direcionar. Hidrogênio adiciona preferencialmente ao carbono menos substituído da dupla. Beleza? Então, ó, o hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado, menos substituído. Portanto, o hidrogênio e a hidroxila adicionam o alceno de acordo com a regra de Markovnikov. Bom, como eu sempre disse, hidrogênio para o carbono mais hidrogenado. Lembrando que a água é HOH, então aqui ficou CH3. E aqui, ó, eu passei aqui um álcool secundário. Olha aqui, ó, álcool secundário. Fica de olho, tá? A UERJ de vez em quando bota isso em sequência de reações. Então, tem que ficar espertinho com isso aqui, tá? Então, olha lá. Eu tenho aqui, ó, a hidroxila no carbono secundário, tá? Alcides, em algum momento, vai para um carbono primário? Pode ser, desde que aconteça isso aqui, ó. Desde que ele tenha 2 carbonos, tá? Que aí, ó, você tem isso aqui, você vai adicionar água, à molécula, beleza. Aí o que vai acontecer? Olha lá. O carboninho, ele vai se agarrar na hidroxila e o outro, o hidrogênio, vem para cá. Só que olha só, eu só tinha 2 carbonos, tá? Então, só vai acontecer nessa situação. Se eu tiver 3 carbonos, não rola. Porque olha lá, se eu tiver 3 carbonos, o hidrogênio sempre vai buscar o mais hidrogenado. Então, a hidroxila vai sempre para o carbono do meio, tá? Então, vai ser sempre o quê? Um carbono secundário para poder formar um álcool secundário. Beleza? Conseguiram acompanhar esse raciocínio aqui? Vamos lá. Olha o que aconteceu. Hidrogênio para o carbono mais hidrogenado, álcool secundário. Olha isso aqui agora. Hidrogênio para o carbono mais hidrogenado. E aqui a hidroxila veio para cá. Olha o que aconteceu aqui. Essa hidroxila agora está em um carbono terciário. Então, isso aqui é um álcool terciário. Pode acontecer também. Beleza? Bom, o que me interessa? Ligação dupla. Hidrogênio para o carbono mais hidrogenado. Foi. Hidroxila para o carbono vizinho. Se tiver 2 carbonos aqui, né, passa a ser um carbono, uma hidroxila ligada a um carbono que vai estar ligada a 3 carbonos. Então, álcool terciário. E fica de olho. A gente já falou de oxidação lá
à tarde, né? Fiz alguns exercícios, lembrando que álcool terciário não sofre oxidação, tá? Eu acho que a UERJ botou alguma coisa. Acho que vai ter uma questão da UERJ que eu fiz com vocês, né? Ela colocou alguma coisa ano passado, ano retrasado. E vocês lembram disso, tá? O álcool secundário sofre oxidação, vira cetona. Já o álcool terciário, não, tá? Galera, alguma dúvida nisso aqui até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alcide, Oi. em relação ao catalisador, então, não é diferença, né? É porque A os ligação picotou. Oi? A ligação, o som picotou, desculpa. É porque os catalisadores eles participam da reação, né? Só que eles não são consumidos. Mas nesse caso vai fazer alguma diferença do ácido sulfúrico ou seu outro catalisador? Não, é em meio ácido. Isso tudo sempre acontece em meio ácido. Tá? Ele participa, depois o hidrogênio vai ser liberado, que na verdade o que entra é o H+. Pode aparecer H2SO4 ou simplesmente o H+. O que realmente ataca, inclusive eu tenho um slide mostrando essa reação daqui a pouquinho, o que realmente ataca não é o ácido sulfúrico, o ácido nítrico em si, e sim o H+, que ataca isso. Então o hidrogênio que vem é o hidrogênio que vem do meio ácido, e depois a água libera um outro hidrogênio. Mas eu vou mostrar isso aqui. Tá? Mas assim, se é o sulfúrico, se é o nítrico, isso não é importante, tem que ter um pH ácido. Beleza? Uma base, então a reação não acontece. Não, nem básico nem neutro. Tá bom. Não acontece, tá bom? Até porque é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é insolúvel em água, não reage. Tem que ter alguma coisa para forçar isso a acontecer. Beleza? Lembrando que hidrocarboneto é apolar. Tudo bem? Entendi, obrigado. Beleza. Ah, tem um mecanismo aqui embaixo, ó. Já é com cadeia cíclica. Mas, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Depois eu vou mostrar o mecanismo. O que aconteceu aqui, ó? Hidrogênio hidroxila, igualzinho, ó. Hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Aqui tem uma dupla. Esse aqui tem uma, duas, três, quatro ligações. Zero hidrogênio. Já esse aqui tem uma, duas, três. A quarta ligação com o hidrogênio. Então, o hidrogênio da água vem para cá. Por isso aqui ficou H2. E ligado à metila, ao carbono da metila, eu passei a ter uma hidroxila. Agora, qual seria o nome disso aqui? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o 2-metil. 2-metil. Pentan 2-ol. Beleza? Agora, olha aqui o esqueminha que a gente estava falando. Foi Sara que falou comigo agora, não foi? Foi. Olha aqui. Meio tanto que ó, aqui não está nem aparecendo. Tá? Mas, olha aqui, ó. É um meio ácido. O que acontece? Esse hidrogênio ácido é o cara que ataca a ligação dupla, puxando o elétronzinho π para ele. Aí ele acaba deixando aqui, ó, um carbocátion, tá? Um carbocátion. Oxigênio, que tem pares de elétrons livres, vai fazer uma ligação aqui. Fechou uma ligação, liberando um hidrogênio ácido para o meio. Olha aqui. Beleza? Então, o hidrogênio que entra é o hidrogênio do meio ácido, que polariza a molécula, fazendo com que a água tenha uma ação aqui. Conseguiu acompanhar? Consegui. Beleza. Funciona desse jeito. Mas assim, tem que lembrar disso? Não, o hidrogênio vai para o mais hidrogenado. Só que olha só, nesse caso aqui não tinha mais hidrogenado, né? Os carbonos aqui eles tinham o mesmo número de hidrogênios. Agora, se eu pegasse uma outra moléculazinha, né? Onde eu tenho lá esse. Vou colocar aqui uma ligação dupla e mais um carboninho. Beleza. Se eu colocar água aqui, vou adicionar água aqui no meio. O que vai acontecer? Quando eu coloco a água aqui, olha lá, aqui eu tenho um hidrogênio. Aqui eu tenho 0 hidrogênio. Então, aqui o hidrogênio viria para cá
e a hidroxila viria para cá. Então, eu teria aqui uma hidroxila, OH, ó, repara que não dá mais. Ó. Aí, e o hidrogênio viria para cá. Eu passaria a ter CH2. Essa água aqui deixaria de ter. Todo mundo acompanhou isso? Beleza? O hidrogênio sempre vai para o mais hidrogenado. Naquele caso, não tinha mais hidrogenado. Então, tanto faz. Mas pode acontecer. Ele pode colocar um ciclo alceno que tenha ramificação. Aí você tem que ficar de olho nisso. Tá? Então, galera, o que é importante? Hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Sempre desse jeito. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Beleza. Hidratação de alcino em meio ácido, né? O ácido sulfúrico concentrado e sais de mercúrio 2, os alcinos sofrem hidratação, de acordo com a regra também de Marconi-Kohler. Vai ser sempre isso, galera. Hidrogênio para o mais hidrogenado. Tá? Aqui ele até especificou o ácido sulfúrico. Tá? Bom, o alcino ele é mais difícil de reagir. Mas olha lá. O produto inicial é um enol. Fica de olho nisso aqui. Essa observaçãozinha aqui é legal, tá? Porque ela vai dizer exatamente o que a gente vai fazer lá. O produto inicial é um enol. Um composto que contém um grupo hidroxi ligado a uma dupla ligação carbono-carbono, ou seja, um carbono com dupla, o carbono de hibridação sp2 ligado a outro carbono. Tá? Por isso que o nome é enol. Enol, ou seja, o carbono que tem uma dupla e uma hidroxila. O nome já entrega. Beleza. O enol é o equilíbrio com a forma ceto, ou seja, com uma cetona. Esse equilíbrio é chamado de tautomeria cetoenólica. Olha o que está acontecendo aqui. A imagem não ficou boa, não. Vamos lá. Deixa eu montar isso aqui lá no outro, que eu acho que vai ficar melhor para entender. Depois eu venho para cá para explicar. Vamos lá. O que acontece? Vamos colocar aqui um alcino. Beleza. Tá. Aliás, deixa eu tirar um carboninho aqui para mostrar um negócio para você. Vamos lá. Vou hidratar. Vou adicionar água. Beleza. Todo mundo sabe que nessa situação aqui, o hidrogênio vai para o mais hidrogenado. Então, ó, essa ligação aqui vai ser quebrada, fica dupla, e aqui vai ficar uma hidroxila. Tudo bem até aqui? Alguém não enxergou o que eu fiz? Ó, a água começou a fazer parte desse antigo alcino, virou um enol. Galera, existe aqui agora tautomeria, porque o enol ele tem a tautomeria. A primeira parte da reação é essa, a adição de água. Ó, agora tem aqui a tautomeria disso, deixa eu ver aqui. Olha o que acontece com a tautomeria dele. O que era? Um enol, olha, a hidroxila puxa a ligação dupla, formando uma carbonila secundária. Ou seja, acabei de ter aqui a formação de um enol. Então, galera, olha lá, de uma cetona. O enol, ele vai fazer o quê? Ele vai, como esse cara aqui ele é muito eletronegativo, esse oxigênio, ele puxa a ligação π para ele, formando uma ligação dupla. Ou seja, essa molécula aqui, essa moléculazinha aqui, o que
acontece? Esse oxigênio puxa a dupla para ele. Ele puxa a dupla para ele, formando uma cetona. Por isso eu tenho uma tautomeria do tipo cetoenólica. Lembrando que isso aqui é um equilíbrio químico. Isso aqui é um equilíbrio químico. Acontece o tempo inteiro. É dinâmico. Agora, por isso que é isomeria dinâmica. Ó, toda vez que formar enol, eu sempre vou ter a tautomeria, a isomeria dinâmica. Volta lá para aquele desenho. Vai ficar mais fácil para visualizar isso. Olha aqui, ó. Hidrogênio para um, hidroxila para o outro. Beleza. Então, olha lá. Hidrogênio para o carbono mais hidrogenado, aqui é uma ligação tripla, a hidroxila para o menos hidrogenado. Formamos aqui um enol, dupla. Legal. Só que o oxigênio muito eletronegativo vai puxar a ligação para ele, formando uma dupla O, função cetona, e esse hidrogêniozinho ele salta para o carbono vizinho, fazendo com que ele passe a ter novamente 4 ligações. Tá? Essa tautomeria é do tipo cetoenólica. E é sempre assim que vai acontecer. Sempre assim. Desde que não seja o etino. Por que o etino funciona diferente? Vamos lá. O etino, et são 2 carbonos. Ligação tripla. Galera, eu vou adicionar água nesse negócio aqui. Primeiro passo, adição de água. Quando eu adicionar água aqui, eu passo a ter... Bom, não tem carbono mais hidrogenado, só tem 2. Fica de olho nisso. Tá? Então, olha lá. Vou voltar aqui. O que vai acontecer aqui? Hidroxila para um lado, o hidrogênio vai para o outro. Tirei a água. A água foi adicionada aqui. Hidroxila para um lado, hidrogênio foi para o outro. Antes eu tinha H e H. Agora eu tenho HOH. Beleza. Um enol classificado como enol primário. O que acontece, galera? Essa moléculazinha aqui também é um enol. Então, se é enol, tem tautomeria. Só que essa função aqui, olha aqui, é não mais cetona, função aldeído. Nesse caso aqui, tá lá, o equilíbrio já vai ser entre um enol e um aldeído. Então, galera, olha aqui. Essa tautomeria, ela já vai ser uma tautomeria do tipo... Cadê? Vai ser do tipo... Ó, aldeído. Vai ser do tipo aldoenólica. Então, vamos lá. Se eu tiver mais do que 3 carbonos, obrigatoriamente a hidratação de alcino vai produzir uma cetona. E é isso aqui que apareceria numa múltipla escolha como resposta. Tá? Ele poderia colocar lá esse alcino aqui. Vou botar aqui o alcino. Tirar aqui. Ele poderia colocar esse alcino aqui. Beleza. E perguntar, na hidratação desse cara, qual seria o nome da substância formada? Bom, se eu vou hidratar esse cara, é hidrogênio para um lado, hidroxila para o outro. O hidrogênio vem para cá. E a hidroxila vem para cá.
Beleza? Formando aqui um enol. Enol, hidroxila secundária, forma uma carbonila secundária, função cetona. Beleza. Se eu tiver 3 ou mais carbonos, tá? Agora, essa situação aqui é a única que eu vou ter a formação de um aldeído. Quando eu hidratar esse carinha aqui. Nome dessa molécula? Etino, mas tem outro nome. Qual outro nome dessa moléculazinha? Essa moléculazinha também pode se chamar acetileno. Deixa eu ver se está lá. Aqui. Não está. Mas, ó, o nome dessa moléculazinha é acetileno. Por isso que ela é importante, tá? O acetileno, depois ele forma esse aldeído, e se ele sofrer oxidação, ele forma acetileno, forma o aldeído acético, que forma o ácido acético, que forma os acetatos. E aí vai rolando as reações, tá? Então, ó, quando eu tiver nesse caso aqui, aí eu tenho empate, cara. Então, tanto faz onde eu vou botar o hidrogênio ou a hidroxila. Então, ó, vou colocar aqui a hidroxila aqui. Beleza? Ó. Formei um enol e esse enol é primário. É o único enol primário que seria formado nesse tipo de hidratação. E o enol primário, ele acaba formando um aldeído. Beleza, galera? Alguém ficou com dúvida nessa reação aqui? Fala para mim. Alguém viajou muito em tudo que eu fiz? Então, tem que ficar de olho, porque a primeira hidratação forma o enol. Só que nunca vai ter a resposta lá, o enol. Sabe por quê? Porque o enol é instável. A maior formação não é do enol. O percentual maior é sempre do aldeído. Deixa eu ver, cara. Eu acho que tinha um esqueminha que mostrava a porcentagem. Deixa eu ver aqui. Forma tautomérica. Forma aldeído. Alguém pode me dizer o que significa isso aqui? Porque eu não sei nada de inglês. Alguém sabe o que significa? É tipo trocar, eu acho. Trocar. Ah, então, beleza, deve ser isso. Bom, é porque, na verdade, tem um esquema aqui que diz para a gente a porcentagem de cada um dentro desse equilíbrio. E toda vez que eu tiver a carbonila, ela vai ser muito mais estável do que o enol. Sempre muito mais estável do que o... Ah, aqui já virou carbonila. É muito mais estável do que o enol. Tem que ter uma dupla. Então, pessoal, o que acontece? Fica de olho nisso, tá? Essa aqui seria a parte mais difícil de tudo isso que eu mostrei de reação de adição. A adição é isso. Então, ó, hidrogênio para o mais hidrogenado, hidroxila para o carbono vizinho. Forma o enol secundário forma acetona. Se eu tiver o etino, que tem o nome de acetileno, não esquece isso, anota esse nome aí, é o único que vai ser diferente. Hidroxila vai para um, hidrogênio para o outro. Não tem mais hidrogenado. Então, ó, eu acabo formando um enol com a hidroxila na ponta. Se a hidroxila fica na ponta, eu tenho uma carbonila na ponta, função aldeído. Nesse caso, não se encaixa nisso que falou aqui, ó. Está falando que é uma tautomeria do tipo cetoenólica. Esse aqui é o único caso em que eu vou ter a tautomeria do tipo aldoenólica. Galera, todo mundo enxergou tudo isso? Tudo que eu falei? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bem. Beleza, né? Galera, foi isso que eu preparei para hoje. Próxima aula vai ser reação de substituição. Substituição, ela costuma aparecer mais até do que adição. Beleza? Ninguém quer perguntar nada?
Alguém tem alguma questão aí para resolver comigo? Exercício? Alguma dúvida? Tem 15 minutinhos aí. Bom, então vou finalizar com vocês. Galera, para semana. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Para semana